E aí, maluco? Boa madrugada, tudo bom? Beleza, boa madrugada. Tem um recadinho aqui pra você, maluco, dá licença. Pra eu ler isso aqui? Não. Por favor. Queria mandar um abraço pro Elohim, um gaúcho lá do Rio Grande do Sul. Completou 17 anos, dia 19 aí, aniversário dele. Beleza, Lê? Parabéns pra você, tá? Sabe o que é interessante, ô diretor? Dizem que no domingo, quando sai o vídeo do maluco, eles se reúnem na sala lá, ele, a mãe, a avó, os avós, ficam todos lá na sala, é interessante. E preparam o mate, eles ficam lá tomando mate e assistindo o vídeo do maluco. Olha que interessante. E depois, viu, Zé Ruela, diferente de você, eles ficam debatendo o vídeo do maluco. Eles ficam conversando a respeito, filosofando a respeito do vídeo do maluco. Eu achei fantástico a posição desse rapazinho aqui. E só tem 17 anos, hein? Beleza, Eloy? Ó, parabéns pelo aniversário, tá? Gaúcho, né, cara? E também quero mandar um abraço pro, sei lá se eu posso falar que é meu amigo, Sérgio Marques, né, Sérgio? Professor de ciência. Amigo do Coruja, né? Você quer o quê, né? Beleza, Sérgio? Abraço, meu irmão. Vai. Agora chega, né? Tá, manda as perguntas. Podemos começar? Vai, manda, começa. Professor, vamos começar com uma pergunta aqui da professora Silvana. Boa tarde, professor Reage. Eu e minha filha Natália gostaríamos de saber se para o teletransporte você só manda a informação, não os próprios átomos. Meu corpo daqui some. Como será o outro corpo? Tem mais perguntas. Quer responder uma por vez? Tem mais ainda? Tem mais. Como é que ela falou? Ela tá se referindo ao teletransporte, né? Acho que foi um vídeo que nós gravamos outro dia lá. Foi. E qual foi a primeira etapa da pergunta aí, que me é confusa? Você só manda informação, não os átomos. Sim. Meu corpo daqui some e como será o outro corpo? Não precisa mandar os elétrons, né? Os átomos que compõem seu corpo. Não precisa, né? Só manda as informações. Tá, e qual é a dúvida dela? Você não sabe nem eu. Como será o outro corpo? Essa é a primeira pergunta. Tecnicamente igual ao dela. O meu corpo atual vai teoricamente deixar de existir? Isso não seria considerado morrer? Sim, deixa de existir, porque você vai fazer um teletransporte. Morrer é muito relativo, né? Nós não sabemos por que morremos. Mais ou menos, mais ou menos. Não, não é isso. Peraí, essa aí não é aquela professora de ciência, ela é bióloga? Olha, esse é o problema dos biólogos, viu, Zé Ruela? Eles enxergam o mundo... Eu não sou biólogo, professor. Sim. Eles enxergam as coisas, o mundo, de uma maneira muito mecanizada. Percebe que ela falou deixar de existir, morrer. Não é isso, nós estamos falando de teletransporte, automaticamente estamos falando de energia. O corpo físico esquece. Dentro desse contexto de teletransporte, nós não podemos olhar o lado físico da coisa, apenas o lado energético. Então não existe isso de morrer ou não morrer, ou o corpo existe ou não deixar de existir. Não é isso. Simplesmente você, teoricamente, sai desse ambiente, aparece no outro ambiente, mandando apenas as informações. Mas isso é uma especulação de um vídeo que um maluco perguntou aí, e eu acabei falando mais ou menos isso, tá? Mas é normal dos biólogos enxergar tudo muito mecanizado. Mas lembre-se que nós estamos falando de energia, beleza? Tem mais ainda? Então vamos lá. Bom, ela perguntou se isso não é considerado morrer. E a outra, eu criada, a outra versão dela, Tá. a partir da informação, não seria só uma casca reproduzindo a informação mandada? Aí, tô falando que vê muito lado mecanizado, ela viu como uma casca, ou seja, desmontou ela aqui como está hoje, montou lá a casca, e o resto? E o lado energético? O que nós chamamos de espírito, sei lá, alma, as pessoas falam qualquer coisa sobre isso, eu chamo de energia. Essa energia está composta nas entranhas de cada átomo, de cada matéria, se é que não podemos chamar de matéria.
Então, quando você faz tecnicamente esse teletransporte, leva todo o conteúdo energético, não físico. Automaticamente vai o seu eu também. Então não seria só a casca, é a casca, sim, mas A nasca de bacana. o seu conteúdo energético. Aliás, a casca dela está bem mais magra, né? Ela perdeu 21, 22 quilos. Bem legal. Tem mais a pergunta, ou você errou aí? Tem. Tá. Bioma, né? Aí, ou o ser humano é somente energia, e eu, como sou agora, estaria vivendo normalmente. Confuso, hein? Eu entendi a referência. O ser humano é energia. Lógico que é energia. Acabei de falar que o que vai ser transportado é só energia, tá? Agora, como ela vive hoje ela vive, como ela chamou de casca, né? Mais um potencial energético. Acontece que a casca também é formado por energia. Não existe matéria, tudo é energia. Então, professora, o que vai ser transportado vai ser energia, deixa de existir energia, passa a existir energia. Vai mandar para lá apenas o quê? Apenas as informações. Nada mais que isso. Mas é natural dos biólogos, viu? Isso aí é normal. Maluca a pergunta da mulher, né? Professor de ciência, né? O que o Sérgio Marcos falei agora, um alô para ele? O que ele é? Professor de ciências. Deve ter sido, sei lá, orientado por Darwin, coisa parecida. Mas beleza. Acabou? Tem mais pergunta? Não, ela encerrou. Encerrou? Encerrou. Legal, professor. Mas ela fica lá com as filhas dela, lá depois de que assistir os vídeos, fica lá também matutando lá essas coisas loucas para fazer essas perguntas malucas. Mas legal. Beleza, pode fazer mais aí. Beleza? Vai. Tem mais aí? Manda outra aí. Pergunta de Cristiano Rodrigues. Será que no futuro próximo teremos fontes de energia sem precisar de sol, água ou vento ou combustível? Sim, com certeza. Teremos sim. Para eu gerar energia hoje, eu preciso de uma DDP, ou seja, diferença de potencial. Essa diferença de potencial pode ser gerada com água, né, com queima de petróleo, né, combustíveis fósseis, ou queima de carvão, eólica, que é o vento, que é uma diferença de potencial, que é a pressão do ar, enfim. Mesmo atômica, eu preciso de um elemento que cria essa diferença de potencial. Sim. Agora, para eu gerar energia sem nada disso, seria através de um processo gravitacional, que é o projeto que eu trabalho lá há muitos anos, que a gravidade me persegue, né? E nesses experimentos nossos lá, é interessante que nós já conseguimos um resultado bem interessante. Um fator de multiplicação 10, 20, 100 vezes, até 1000 vezes. Então o que isso significa? Significa que através de uma massa, por exemplo, 1 quilo, eu consigo multiplicar esse fator até 1000 vezes. Então de um lado eu tenho 1000 quilos, de um lado eu tenho 1 quilo, e em uma extremidade eu vou ter 1 tonelada. Então essa diferença entre 1 quilo e 1000 quilos é a DDP. Agora, essa energia, ela está contida, ela está retida no nosso experimento. Como que nós vamos arrancar essa energia dali e transformar ela em energia elétrica? Aí entra uma outra história. Mas nós vamos chegar lá ainda. Mas a pergunta do cara é interessante, hein, diretor? Muito boa a pergunta, hein? Então, é possível sim gerar energia sem esses elementos, usando apenas o fator gravitacional, que está aí, né? Nosso dia a dia, a gravidade aí, né? Legal. Boa pergunta aí, maluco. Beleza. Tem mais? Acabou? Tem mais uma. Mais uma? Então manda lá. O café tá nos trinques. É o diretor que fez hoje, né? Pois é, mas ainda não é a mesma coisa que a mulher do café, né, cara? A mulher do café fazer um café é fantástico, mas tudo bem. Deixa pra lá. Pergunta de Miguel Neres. Miguel Neres. Olá, professor. Gostei da pergunta do nosso amigo Nene. Ela me deixou bastante intrigado. Será que o senhor pode falar mais sobre esse assunto? Qual é a pergunta?
O cara tá aí enrolando. Ah, tá. Ah, entendi. Eu sei qual pergunta que é, maluco. É sobre a deformação do espaço, que estava batendo de frente com a relatividade. Que a conta não bate, né? Exato. Então, nós falamos sobre universos paralelos naquele dia lá, eu lembro. Ele quer saber mais sobre universos. E pode falar mais um pouco sobre esse assunto? Então, cara. Não puder, tudo bem. Não, Tem café ainda? tem. Pode falar, mas o problema assim que é um assunto bastante complexo e problemático que não é fácil falar, né? Não é assim 5 minutos, 10 minutos. O que é o universo paralelo, os mundos paralelos, né? São dimensões ocultas e que nós, muitas vezes, da nossa ignorância, nós não aceitamos ou não conseguimos visualizar. Visualizar, sim, acredito que é a grande dificuldade, porque nós estamos em 3 dimensões, né? A quarta é espacial. Desculpa, 3 dimensões espacial e a quarta é temporal. Então, é difícil para nós estarmos em 3 dimensões e automaticamente enxergar uma quinta ou uma sexta dimensão. Muito difícil. Mas que existe, isso sem dúvida alguma. Os universos paralelos estão aí, o que é interessante, hein? Ele pode estar muito próximo de nós. Por quê? O universo paralelo ele não tem uma dimensão XYZ como nós conhecemos, altura, largura. Ele pode estar retorcido em uma das nossas 3 dimensões. Olha que interessante. Por exemplo, ele pode pegar a dimensão de profundidade, retorcer essa dimensão de profundidade e gerar uma quinta, uma sexta, uma sétima, por que não? Uma 8ª dimensão. Então é difícil para a gente ter essa visão, falar um pouco sobre o universo paralelo, mas existe. Mas olha, eu acho assim, se ele se interessar mais, como que é o nome dele, diretor? Miguel, se você se interessar mais, Miguel, você pode procurar alguns artigos falando sobre mundos paralelos. Mas cuidado, porque é bastante complexo, tá? Mas dá para você ter uma base do que nós estamos falando. Mas existe, hein? Tá aí. De repente, morrer é estar numa outra dimensão. Complicou. Como eu disse outras vezes, eu acredito que nesse mundo nós não temos energia suficiente para acessar uma 5ª dimensão, ou mesmo uma 4ª dimensão espacial. Nós não temos, eu acredito nisso. Beleza? É isso aí, maluco, né? Complexo. Acabou? Tem mais pergunta aí? Acabou? Opa, beleza. Terminar o café e ir pra casa dormir, né, velho? Também já é de madrugada, vai dormir o quê, né, maluco? Já não dorme mesmo. Vamos andar de motor. Alô, maluco. Valeu, Joãozinho. Alô, diretor. Puta, o cara chega, some, é o último a chegar, o primeiro a ir embora.